Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, canal preocupado em responder as perguntas teológicas, perguntas que você tenha dúvidas acerca da palavra de Deus, acerca da teologia. E nós estamos aqui sempre dispostos a ajudar você nos seus questionamentos, nas suas dúvidas. Hoje nós vamos falar de um assunto especial sobre a origem do mal. Deus criou o mal, Lúcifer criou o mal. Quem foi que trouxe o mal à existência? E eu acredito que esse vai ser um vídeo bem interessante. Fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar, mas se você também quiser mandar a sua pergunta para nós, entra no link do Instagram que está aí embaixo, manda um direct para mim, envia sua pergunta em vídeo, eu vou colocar você aqui no canal para você participar junto comigo, tá bom? Fica com a gente aí. Olá, pastor Eleazar, meu nome é Claudinei Oliveira, eu sou o dono do canal Deixa a Bíblia Falar, eu sou de Itabira, Pernambuco, e a minha pergunta é, se Deus não criou o mal, só a possibilidade dele, isso não faz de Lúcifer um criador por transformar uma possibilidade em uma realidade? Fala sério, pastor. Muito obrigado, meu amigo Claudinei, pela sua pergunta, uma pergunta difícil, viu, excelência? Essa é uma pergunta realmente difícil, uma pergunta complicada. Eu vou tentar trabalhar um outro aspecto que não foi aquele que você mencionou, mas eu quero trabalhar, aproveitando aí o ensejo da sua pergunta, para ler Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7 é um texto bem conhecido e que gera muita pergunta, muita dúvida. Diz o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Comentando sobre este verso, o comentário bíblico adventista eu quero apresentar aqui para vocês. Se você não tem ainda, adquira. Esta coleção que está bem ali atrás, olha, é uma coleção fantástica, tá? Muito bom material para a sua consulta, tá certo? E aqui diz assim, olha, sobre o verso 7, eu formo a luz. Foi por volta da época de Ciro, ou logo depois, que o zoroastrismo se tornou a religião da Pérsia. Sua divindade era Ahura Mazda, o dito deus da luz e da vida, que estava em constante conflito com os exércitos malignos da escuridão, sob o comando de Ahriman. Deus se revelou a Ciro e, por meio deste, ao mundo, que ele era o criador da terra, o verdadeiro Deus da luz. Então, pelo contexto, você vai perceber que o assunto aqui está entre o Deus verdadeiro e um Deus falso. Entre o nosso Deus, é a nossa religião que crê num Deus eterno, e o zoroastrismo. Tá? E aí continua assim, falando sobre o bem e o mal, não é? Do hebraico, ra, não é? Que é a palavra mal, que pode significar tanto maldade moral que brota do coração ou um problema que advém a alguém. Neste caso, emprega-se o último sentido. Deus é o autor da luz e da paz, e ele permite o mal, tanto moral como material, para que a humanidade e os anjos testemunhem o resultado de se desviar dos princípios eternos da justiça. Na Bíblia, com frequência, apresenta-se a Deus como causador daquilo que ele não impede. E aqui vai um princípio muito interessante, que é o princípio do livre-arbítrio. Deus ele sempre deixa suas criaturas livres. E agora eu vou partir um pouco mais para a resposta do que você me perguntou, excelência. Quando a Bíblia ela vai tratar do assunto do bem e do mal, na mentalidade judaica, conforme eu li, era algo assim muito, muito vívido para eles, que Deus ele era o provedor de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas e o causador de todas as coisas. A prova disso você vai ver no livro de Jó. Quando a mulher de Jó diz assim, Jó, amaldiçoa logo Deus e morre, o que ele responde? Você está falando como uma louca. Recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Então, na mentalidade judaica, hebraica, na mentalidade dos povos antigos, Deus ele é o causador de todas as coisas. Receba o bem e receba o mal também. É Deus, em última instância, que manda tudo para nós. E quando nós lemos o próprio livro de Jó, nós percebemos que não foi Deus quem enviou o mal. Foi Satanás. Mas na mentalidade judaica, na mentalidade antiga, né, do Antigo Testamento, Deus, em última instância, era o causador de todas as coisas.
E aí a sua pergunta foi, bom, se Deus não é, de fato, quem causa o mal, mas ele permite, como nós lemos aqui, e o mal ele pode agir até certo ponto, dentro dos limites impostos pelo próprio Deus. O mal não tem liberdade total para atuar. Pastor, eu não entendo o porquê de algumas coisas, né? Por que algumas crianças sofrem, por que algumas pessoas têm câncer, pessoas boas, enfim. Nós não temos exatamente resposta para todas esses detalhes. E quando eu falo detalhes, não estou dizendo que é de pouca importância o assunto, não. Mas para todas essas nuances, nós não temos resposta para todas as coisas. Mas eu sei de uma coisa, e eu posso garantir isso a você. Um Deus que é soberano, eterno e que ele é completamente amor. Mesmo nos atos de maldade provocados pelo mal e que ele permite, nós um dia veremos, através da eternidade, quando olharmos para a linha do tempo, as mãos poderosas de Deus atuando na humanidade. E a gente vai ver, puxa vida, eu olhava por esta ótica, eu tinha essa visão, mas a minha visão é desse tamanhozinho, bem pequenininha, diante do macro da visão de Deus. Eu posso não entender todas as coisas, eu posso não ter respostas para todas as coisas, mas eu confio nesse Deus. E aí a pergunta que você me fez é se Satanás então não seria um criador. Porque ele então origina o mal. Quando Deus ele faz as suas criaturas, todos os seus seres inteligentes e pensantes, ele os cria com a possibilidade de obedecê-lo ou não. Esta é uma possibilidade inerente a toda criatura pensante, a todo filho que Deus cria, que tem a capacidade de escolha, de pensar, de agir. Então, quando Deus criou os anjos, quando Deus criou os seres humanos, ele os dotou com a capacidade de escolher, de servir a Deus ou não servir a Deus. Nós não somos... não acreditamos na predestinação, não somos calvinistas, nós acreditamos que Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio, ele pode escolher servir a Deus ou não. E Deus dotou Lúcifer e os demais anjos que seguiram a ele com a mesma capacidade de servir a Deus ou não, de amar a Deus ou não. Isso não faz de Lúcifer o criador. Por quê? Porque dentro dele estava a possibilidade de pecar ou não pecar, de amar a Deus ou de não amar. Ele sempre teve a liberdade da escolha. Quando nós falamos de criador, no sentido de criar algo, de trazer algo à existência, nós falamos sempre do nosso Deus, que cria todas as coisas, que cria o bem, que cria planetas, que cria esse universo. Satanás permitir-se deixar envolver pelo mal, não faz dele um criador. Faz dele apenas um ser que fez o mau uso de uma liberdade que Deus concedeu a ele. Deus concedeu a liberdade de escolha. E ele escolheu o lado errado. Ele então é o criador? Não. Ele pode ter sido o originador, ou seja, o primeiro indivíduo no universo a permitir que um sentimento ruim tomasse conta do seu coração. Aí vem a pergunta para a qual eu não tenho resposta. E nenhum teólogo tem resposta. E a pergunta é: como é que o pecado surgiu num contexto de perfeição? Num contexto onde ninguém sabia, por exemplo, o que é pecado. Não existia nem essa palavra, pecado. Imagina, tudo perfeito, tudo perfeito. Nunca houve nenhum erro. Como é que a gente vai definir pecado? No livro História da Redenção, Ellen White, quando comenta sobre esse assunto, eu acho muito interessante. Se você não é adventista, leia os capítulos iniciais desse livro, você vai achar muito interessante. Ela diz que foi estranho para o próprio Lúcifer os sentimentos que ele teve. Ele achou estranho porque não era algo comum, foi algo novo. Ele não sabia o que era aquilo. De onde veio? Como surgiu? São respostas que a gente vai ter na eternidade. Mas com certeza Lúcifer não é o criador, no sentido de, olha, eu posso criar alguma coisa. Não, ele foi apenas um ser que se permitiu escolher o lado errado. Ele permitiu o seu coração escolher o lado errado, o lado das trevas, e se desenvolveu nesse caminho, infelizmente. E o pecado, então, cresceu em seu coração, enraizou-se, e a partir de então ele passou a ser esse originador do mal, esse indivíduo que o primeiro ser a permitir que o mal tomasse conta do coração, e a partir dele outros seres também tiveram a mesma fragilidade. Ele inclusive conseguiu induzir o ser humano a
a ter essa mesma carga ruim. Graças a Deus, Jesus Cristo veio e possibilitou a nós um retorno, a salvação. E nós temos a possibilidade de escolher de que lado nós queremos ficar. Espero ter respondido a sua pergunta. Que Deus possa abençoar você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.